Carência afetiva e dependência emocional. Vai dizer que você já não sentiu ou não falou essa frase: nossa, como eu estou carente hoje, ou já não sentiu essa questão da carência. Se isso já aconteceu com você, se você tem alguma dúvida sobre isso, então esse vídeo é para você. Vamos falar um pouquinho sobre carência afetiva e dependência emocional. Ou a gente pode falar de carência emocional e dependência afetiva. Eu quero brincar um pouco com essas palavras porque eu quero que você me acompanhe agora numa reflexão. E acho que essa reflexão vai te ajudar e vai te ajudar muito dentro de um processo agora para a gente poder começar a identificar algumas coisas. Mas antes de falar de tudo isso, eu quero te contar uma história, né? Eu quero te contar de um psicólogo que é Abraham Maslow. E Abraham Maslow, talvez ele tenha tido uma grande colaboração na ciência da administração, não apenas na ciência da administração, mas uma grande colaboração que ele deu também para a psicologia de uma forma geral. Abraham Maslow é considerado o pai da psicologia transpessoal. Então me acompanha nesse vídeo, porque a gente vai falar sobre Abraham Maslow, a gente vai falar sobre Eric Berne, a gente vai falar sobre carência afetiva e a gente vai falar sobre dependência emocional. Mas antes disso, queria te lembrar do seguinte, se você é novo por aqui, lembra de assinar o canal. Você pode clicar aqui embaixo, pode clicar aqui em cima e lembra de ativar o sininho para que você possa receber as novas atualizações. Como eu te falava, Abraham Maslow, ali na década de 60, um pouco antes da década de 60, ele trouxe à luz, talvez um estudo que tenha nos ajudado muito dentro da psicologia e dentro da ciência administrativa. Esse estudo foi primordial para que a gente pudesse olhar para algumas coisas, para que a gente pudesse perceber que a gente deve atender ou satisfazer as nossas necessidades. E que estudo é esse? É o estudo da hierarquia das necessidades, ou aquela pirâmide de Abraham Maslow. Se você não conhece, eu vou até colocar uma figura aqui para você, para ficar mais fácil para você identificar. Bom, mas ali é o seguinte, em primeiro lugar, Abraham Maslow nos fala exatamente sobre o quê? Ele fala sobre as necessidades fisiológicas. E o que são as necessidades fisiológicas? Basicamente, tem a ver com essa coisa da gente se manter vivo, do fato da gente respirar, a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa atender essas necessidades fisiológicas. E uma vez que a gente tem atendido as nossas necessidades fisiológicas, aí a gente vai partir para um outro ponto. E qual ponto seria esse? Bom, primeiro, necessidades fisiológicas. Depois, a gente vai olhar para o quê, então? Uma vez que a gente tem olhado para as necessidades fisiológicas, nós vamos olhar para as necessidades de segurança. Sim, necessidade de segurança, porque a gente precisa disso. A gente precisa, de alguma forma, a gente precisa se estruturar para que a gente se mantenha vivo. Então a gente tem que se proteger do frio, a gente tem que se proteger do calor, a gente tem que dar um jeito também de cuidar, de ter planos e etc., de fazer coisas na nossa vida que nos deem estrutura para a gente seguir em frente. E depois que a gente atendeu essas duas necessidades, vem uma terceira que é maravilhosa também, que são as necessidades sociais. E o que são as necessidades sociais? Bom, queria te dizer que ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Nem eu, nem você. Nós não somos uma ilha. A gente precisa viver em sociedade. A gente tem necessidade disso. E um dos grandes medos que a gente tem, talvez o maior medo que a humanidade tem, é esse medo que a gente tem de ser excluído. E por conta desse medo de ser excluído, a gente faz muitas coisas que a gente nem gostaria de fazer, mas a gente acaba fazendo. A gente acaba, de alguma forma, entregando muito mais pelo medo de ser excluído. E isso nos leva, talvez aqui você já comece a pensar em algo. Eu quero que você pense o seguinte, quando a gente fala de necessidades sociais, então a gente está falando de afiliações, de estar em grupo, de se envolver em outros sistemas que não seja só o nosso sistema familiar. E de onde será que vem isso? Bom, em primeiro lugar, eu queria que você pensasse o seguinte, nós somos mamíferos. E como mamíferos, a gente já começou a nossa vida aqui nessa terra mamando. Ou seja, a gente precisou de alguém num primeiro momento para nos alimentar. Quem é a pessoa que nos alimentou pela primeira vez nessa vida, que nos deu essa segurança, com quem a gente fez uma troca nessa vida? Nossa mãe. Aliás, se você nunca pensou nisso, o primeiro lugar que você morou nessa terra não foi uma casa feita de cimento, de pedra, de madeira. Não, o primeiro lugar que nós moramos nessa terra foi uma casa feita de carne e ossos e sangue, que era a nossa própria mãe. Portanto, ali a gente já começou a desenvolver algo. A gente já começou a desenvolver essa grande característica nossa de ter
que ter contato com alguém, de estar próximo de alguém, de se ligar a alguém. Então a gente sempre precisou disso. E isso nos leva a pensar o seguinte: será que a gente tem uma carência afetiva e uma dependência emocional? Ou será que a gente tem uma carência emocional e uma dependência afetiva? Quero que você comece a refletir sobre essas coisas. Mas vamos seguir em frente. Uma vez que a gente tem atendido as nossas necessidades sociais, a gente vai passar por uma outra necessidade, que é a necessidade de estima. E aqui eu quero falar do Eric Berne para você. Há pouco eu falava para você, a gente vai falar do Eric Berne, vai falar de Abraham Maslow. Eric Berne também foi muito importante. Se você acompanha os vídeos do meu canal, você já deve ter me ouvido falar sobre Eric Berne em algum momento. Eric Berne desenvolveu a análise transacional, que é composta de 10 ferramentas. E uma das ferramentas nos fala de carícia e reconhecimento. E dentro da pirâmide de Maslow, aí você fala assim, mas que loucura isso! Não, dentro da pirâmide de Maslow, o próximo degrau da pirâmide, ou a próxima etapa, é a necessidade de estima. Então, antes da necessidade de autorrealização. Por último, vem a necessidade de autorrealização. Veja que a gente tem que atender inúmeras necessidades até chegar na nossa necessidade de autorrealização. Então, na nossa necessidade de estima, tem algo muito legal aí, que é carícia e reconhecimento. A gente busca carícia e reconhecimento, ou seja, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É isso que eu quero sempre, que as pessoas falem de mim, que as pessoas olhem para mim e falem de mim, que as pessoas me toquem, que elas se aproximem. Eu preciso disso, porque desde pequeno eu aprendi assim, como ser humano que eu sou. Eu tenho necessidade de estar próximo de outras pessoas. Meu grande medo é o medo da exclusão. Então eu queria te dizer o seguinte: carentes todos nós somos, em maior ou menor grau, todos nós somos. Então não existe isso de uma pessoa dizer assim, eu não sou carente, ou outro dizer, eu sou carente. Olha, não vamos colocar rótulo nesse momento não, porque não adianta a gente colocar rótulo. Aqui a gente tem que olhar para aquilo que é, e aquilo que é nos diz exatamente o seguinte: todos nós somos carentes. O problema é quando essa carência, ela começa a nos atrapalhar. Quando a gente começa a fazer coisas que a gente não gostaria e ela começa a nos atrapalhar. Quando essa carência começa a nos atrapalhar, a gente quer promover trocas que talvez nos satisfaçam mais, que talvez nos preencham muito mais. E muitas vezes, onde nasce essa necessidade exacerbada? Porque quando a gente fala dessa carência afetiva ou dessa dependência emocional, não é? Em conjunto, principalmente agora quando a gente está falando em conjunto, o que fica claro para a gente? Que em algum momento isso nos faltou. Talvez isso tenha acontecido na nossa infância. Naturalmente isso acontece quando existem alguns traumas lá atrás. Alguns traumas ou a forma como a gente trocou na nossa primeira infância. A nossa primeira infância foi fundamental para que a gente estruturasse essa base emocional que a gente traz hoje. Então a nossa primeira infância é talvez o grande ponto de partida para uma vida mais ou menos complicada. Se a gente teve pais que de alguma maneira, que nos preencheram suficientemente, a gente vai fazer trocas que talvez sejam muito mais tranquilas para a gente aqui fora. Mas se a gente não conseguiu se abastecer direito no amor desses pais, se a gente não conseguiu tomar esse amor em primeiro lugar, se a gente não conseguiu tomar essa carícia, que é o que a gente chama de carícia essencial, se a gente não conseguiu tomar essa carícia, a gente vai querer buscar isso em outros lugares. E aí a gente está vivendo uma descompensação, a gente está descompensado. E por estar descompensado, a gente acaba criando situações onde a gente vai se prejudicar e vai se prejudicar muito. A gente vai deixar de equilibrar os relacionamentos. O bom de um relacionamento é quando os relacionamentos estão equilibrados. Quando eu dou e tomo na mesma medida. Se eu estou dando mais do que eu estou tomando, está na hora de eu pensar um pouquinho. Não dá para eu continuar dessa maneira. Então eu queria que você refletisse muito sobre isso. Aí você talvez pergunte assim, mas o que eu posso fazer? Ou como eu posso fazer para melhorar isso? Ou para sair desse quadro, se você tem um quadro de dependência emocional, ou se você tem um quadro de uma carência afetiva excessiva, uma vez que você já saiba que carência afetiva todos nós temos. Mas se é excessiva, ou se você vive essa dependência emocional, eu diria para você, em primeiro lugar, procure uma ajuda. Procure entender qual foi o momento e qual pessoa foi aquela da qual você não conseguiu tomar efetivamente essa carícia e esse reconhecimento. Talvez tenha sido dos seus pais, sim. E isso você pode trabalhar muito bem dentro de um processo terapêutico. Mas eu vou te dar uma outra dica também.
embora aqui seja papo de terapeuta, e eu quero te trazer como resolver essas coisas ou como pensar sobre essas coisas, eu queria também te trazer o seguinte, olha, você pode de repente fazer um treinamento, fazer um trabalho de autoconhecimento, de aprofundamento. Se você não sabe, não conhece, vou deixar o link aqui de um treinamento que a gente aplica. É um treinamento que acontece no final de semana, ele começa sexta-feira, terminando domingo, onde as pessoas descobrem muito sobre essas coisas. Ó, tá aí o link, já deixei o link para você. Se um dia você quiser acessar, muito que bem. Mas se não quiser também, tá tudo bem, você pode procurar num outro lugar. Instrumentos que te ajudem a se conhecer melhor. Porque quanto mais você se conhece, menores serão as chances de que você faça trocas inadequadas dessa forma. Também queria te deixar algumas dicas aqui agora. A primeira delas, talvez a grande dica para você seja a seguinte: quando você estiver passando por um processo como esse, porque o que nos ajuda muito é a consciência. Quanto mais presente a gente está, quanto mais a gente consegue entender o mundo à nossa volta e nos entender no mundo, melhor vai ser. Por isso te indiquei um processo terapêutico. Mas uma dica para você começar a prestar atenção em você é o seguinte: no momento que você está vivendo um processo como esse, de dependência ou de carência, saca o seguinte, ó, qual é o primeiro pensamento que vem? Se liga nesse pensamento, escreve qual é o primeiro pensamento que vem. Quais são as sensações que estão vindo para você? Essas sensações são físicas. Sensação é sempre algo que é físico. Tremor, ou o coração que acelera, qualquer movimento nesse sentido que seja físico. Ou um rubor, você fica ruborizado. O que é que acontece nessa hora? Preste atenção nas sensações. Preste atenção também nos sentimentos. Quais são os sentimentos que aparecem nessa hora? Porque tudo isso vai te ajudar e vai te ajudar muito a começar a identificar algumas outras coisas e dar alguns passos. E também queria te dizer o seguinte: uma das coisas que talvez a gente possa fazer, um grande exercício que a gente possa fazer, e esse exercício talvez ele seja maravilhoso para mim, seja maravilhoso para você e para todas as pessoas de uma forma geral. Tire um tempo para ficar só com você. Entenda que você se basta, que não existe ninguém nesta terra que seja capaz de dar o amor que você merece. Sabe, muitas vezes a gente se machuca e machuca muito porque a gente está buscando no outro um amor que ele não pode nos dar. O processo terapêutico vai te ajudar a entender se este amor que você busca é aquele amor que você não recebeu. Por exemplo, você não se abasteceu direito. Se você é mulher, não se abasteceu direito no amor do seu pai, talvez você esteja buscando nos relacionamentos com os homens esse amor de pai. Eles não podem te dar. Então, se você é homem e não se abasteceu direito no amor da sua mãe, talvez você esteja buscando nas mulheres um amor que a sua mulher não pode te dar. A mulher só pode dar o amor que uma mulher pode dar, o homem só pode dar o amor que um homem pode dar e vice-versa. Então não adianta a gente querer buscar em alguém algo que ele não possa nos dar. E entender que nós podemos dar para a gente tudo aquilo que a gente já precisa. A própria PNL, a programação linguística, ela nos diz o seguinte, dentro de um dos seus pressupostos, que a gente já nasceu com todos os recursos que a gente precisa, mas basta que a gente acredite nisso. Se você acreditar nisso, tudo bem, se não, fica mais difícil para você. Então, olha, talvez uma das coisas legais nessa vida seja você também trabalhar uma ação social. Vá trabalhar uma ação social, vá buscar algo que você já saiba que você vai se alimentar naquilo. Olha, sai dessa ilusão também. Quero te falar uma outra coisa. Sai da ilusão. Tem gente que fala assim: eu faço bem para os outros e não quero nada em troca. A gente sempre quer algo em troca. A gente sempre está se alimentando de algo. Então seja honesto com isso. Então vá fazer uma ação social, um trabalho social, porque você vai se alimentar com isso também. E isso pode te preencher. Então olhe para o seu trabalho com outro olhar, olhe para os seus relacionamentos com outro olhar, porque isso pode te ajudar muito dentro dessa questão de carência afetiva e dependência emocional. E aí eu também te diria mais. Para a gente poder, talvez agora, dar um fecho legal aqui dentro de tudo isso que a gente estava colocando. Sabe uma coisa que você pode fazer também, uma outra coisa que você pode fazer também, é você promover, criar para você condições de novas experiências. Mas eu não digo nem novas experiências com outro, mas consigo mesmo.
Sabe, muitas vezes a gente perdeu aquela coisa da gente se amar ou da gente fazer coisas pra gente. Então crie condições para você fazer algumas coisas diferentes. De repente uma viagem, conhecer outros lugares, ou você adotar um animal, não sei, algo que seja como um presente para você. E você vai começar a fazer trocas com você e isso vai te ajudar a diminuir essa expectativa nas trocas que você faz com os outros. Esse foi o nosso Papo de Terapeuta de hoje. Vou deixar uma playlist aqui desse lado para você. De repente você pode acessar essa playlist que está aí e ela pode te ajudar. Nessa playlist eu trago uma série de elementos da psicologia e da filosofia, trocas com outros profissionais que nos ajudam a refletir um pouco mais sobre essas questões que envolvem a nossa vida. Foi isso por hoje, a gente se vê num outro vídeo. Até lá, um grande abraço, valeu e valeu muito!